as águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teriam passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço, e nós nos vemos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Amém? Você pode sentar, e eu queria convidá-lo, antes da gente meditar no texto, a mais um momento de oração. Bendito Senhor, cá estamos nós, Senhor, mais uma vez, diante da Tua lei que será pregada, dependentes completamente do Teu Espírito para aplicá-la ao nosso coração, porque sem ela, nós não podemos fazer absolutamente nada, Senhor. Ó Deus, então, ser piedoso conosco hoje, misericordioso conosco hoje, gracioso conosco, Senhor. E é esse povo que anda cambaleante, fala, Senhor, aos nossos corações. Fortalece nossas pernas, Senhor. Encoraja-nos, exorta-nos, Deus. Nos trata, Senhor. Se tem poder, se o Senhor quiser, até mesmo para dar vida àquele que possa estar aqui hoje, esteja morto em seus delitos e pecados. Porque quando o Senhor age, não há ninguém, Senhor, que possa impedir. Leva-nos, Senhor, a contemplarmos as grandezas, a majestade, Senhor, o poder do Teu Filho Jesus, aplicando Tua palavra ao nosso coração por meio do Teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti, Deus, confiando em Ti, declarando que toda glória é Tua, todo louvor é Teu, toda majestade pertence ao Senhor. É no nome dEle que nós oramos, Senhor. Amém. Amém, queridos. Não há como negar que uma das melhores coisas dessa vida é a gente ter um bom pai, não é verdade? Aquele que está do nosso lado sempre, aquele que toda vez que a gente precisa, está ali pronto para nos estender a mão, aquele que nos ajuda, aquele que nos abraça, aquele que nos consola, aquele que nos anima. E uma das coisas mais preciosas que nós temos na paternidade é a proteção, não é verdade? Você já parou para observar como uma criança, fraca, indefesa e medrosa, ela se torna destemida e corajosa de uma hora para outra? Nós somos assim, não é verdade? Quem aqui nunca parou e travou diante daquele quarto escuro da casa? Que você parou e pensou, eu não entro aqui, mas por nada. Não tem possibilidade de eu cruzar aqui essa porta e entrar nesse quarto. As pernas tremiam. O medo tomava conta do nosso coração. Mas bastava nosso pai chegar e nos pegar no braço, e nós entrávamos tranquilos ali. E percebíamos que aqueles bichos não eram bichos na realidade. Eram apenas móveis que estavam ali no escuro. Nós, segurando a mão do nosso pai, andávamos tranquilos no meio de uma multidão com uma certeza. Eu estou seguro. Nós enfrentávamos até mesmo aquele temido palhaço do shopping, não é verdade? Que muitas crianças tinham medo, horror e pânico. Mas no braço do meu pai, eu parava e pensava, o que é que o palhaço pode fazer comigo? O que é que ele pode fazer a mim? Meu pai está comigo. Queridos, nós sabíamos que havia alguém muito maior do que nós do nosso lado. E esse alguém tão especial era chamado Pai. Aquele que estava pronto a enfrentar todos os desafios para nos proteger. E é engraçado que mesmo quando nós não víamos o perigo, o nosso Pai via, não é verdade? Quantas vezes o nosso Pai nos livrou de conversarmos com pessoas estranhas? Quantas vezes Ele nos segurou naquela queda inesperada ou em qualquer outro tipo de acidente? Não há como negar, meu irmão. Não há como negar, minha irmã. Nós olhamos para nosso Pai, quando Ele é bom, como um verdadeiro super-herói, não é verdade? Sempre ali pronto a nos proteger, sempre pronto a cuidar de nós. Porque é assim que é um bom pai. Bons pais são protetores. Bons pais são cuidadores. Bons pais são encorajadores. Porém, em contrapartida, não há nada pior para um pai do que ver o seu filho sofrer, sem que ele possa fazer nada. É uma terrível sensação de impotência que abate o nosso coração, quando nós vemos o nosso filho sofrer, sem que a gente possa fazer absolutamente nada. E é assim que acontece nesse mundo caído. Por vezes, nós podemos ver o nosso filho numa cama de hospital, e em nossas forças, nós veremos, não há nada que eu possa fazer para ajudá-lo.
em nossa fraqueza e total falta de onipotência, algumas vezes nós conseguimos até mesmo nem livrar os nossos filhos de acidente. Estando lá perto, a gente estava lá, mas a gente não conseguiu livrar, proteger aquele menino de cair naquele momento, de dores que ele possa sofrer, sem que a gente possa fazer absolutamente nada. Queridos, esses momentos são terríveis, porque é neles que nós e nossos filhos somos lembrados de que nós somos totalmente incapazes de cuidar da nossa vida de uma maneira perfeita. Mas também nesse momento terrível de dor e sofrimento que nós somos lembrados que acima de nós, acima desse pai terreno, pai e filho podem ser lembrados de que há um pai celestial, de que há um pai que cuida perfeitamente, de que há um pai que protege perfeitamente, de que há um pai que é onipresente, um pai que é também onipotente. Esse é o pai daqueles muitos que não possuem bons pais. Há muitos cristãos que nunca possuíram um bom pai em vida, mas foram amparados, cuidados, protegidos, zelados por aquele que é um pai perfeito. Esse é o pai de um povo que é forte, não na sua força, mas na força dele. Esse é nosso pai, queridos. Esse é o pai da igreja. E esse pai de que eu estou falando é o nosso Deus. É aquele a quem hoje nós vamos elevar os nossos olhos por meio desse texto. E se assim Ele permitir aplicar a sua palavra ao nosso coração, vamos entender o quão maravilhoso Ele é. E quanto nós podemos confiar. E quanto nós podemos descansar nele. Porque nós chegamos ao Salmo 124, que é mais um salmo de romagem. Mas é importante que você saiba que esse salmo é escrito por Davi. O salmista Davi, aquele que foi rei também no povo de Deus. Salmo que era cantado pelos peregrinos, enquanto estavam caminhando em direção ao templo, uma caminhada perigosa, uma caminhada difícil, cheia de desafios. Mas nesse salmo nós vemos um povo cantando sobre um Deus de salvação, sobre um Deus que age de maneira poderosa, sobre um Deus que age de maneira graciosa, sobre um Deus que age de maneira grandiosa em nossas vidas. E nos mostra como nós somos completamente dependentes do agir desse Deus. E como nós devemos sempre ter esse senso na nossa mente de que nós somos completamente dependentes dEle. É tanto que a primeira lição que o Salmo de cara logo nos mostra é que o Senhor, Ele está conosco. Esse Pai soberano, Ele está andando na caminhada conosco. Veja o que o salmista diz: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Ora, Davi, esse homem que escreveu isso aqui, era como eu e você. Era um homem que servia ao Senhor como eu e você. Era um homem que também enfrentava tribulações repentinas como eu e como você. E perceba, as tribulações não batem na nossa porta perguntando se pode entrar, não é verdade? Elas não marcam a hora na sua vida, na sua agenda, dizendo a você: olha, eu vou chegar nesse momento, se prepare. Não, elas simplesmente chegam. Elas simplesmente acontecem. E aquilo que acontece conosco hoje também acontecia com Davi. Mas Davi tinha a mesma certeza que eu e você devemos ter. O Senhor está comigo. O Senhor está conosco. Veja, ele entendia isso claramente. Nós estamos falando aqui de um homem que passou por tribulações, como, por exemplo, enfrentar um gigante que afrontava o povo de Deus, que zombava contra o povo de Deus, que escarnecia do Senhor. Nós estamos falando de um homem que foi perseguido por Saul, alguém que ele ajudou, alguém a quem ele fez bem. Nós estamos falando de um homem que passou por uma tribulação tão grande que talvez você pense como inimaginável, que foi precisar fugir, porque estava sendo perseguido pelo seu próprio filho Absalão. Se você já leu a história de Davi, você deve se lembrar disso. Veja, enfrentou um gigante, foi perseguido por Saul, mas foi perseguido pelo seu próprio filho. Você tem ideia do que é isso? O filho perseguiu seu pai, tentando matar o seu pai. Nas 3 situações, Davi foi vitorioso. Então Davi sabia, Deus está comigo. É por isso que ele pode falar aqui com propriedade. Mas Davi também sabia de toda a história do povo de Deus. Davi era judeu, Davi conhecia a lei do Senhor. Davi sabia como o povo de Deus foi tirado da terra do Egito com mão forte. Davi sabia como o povo de Deus foi sustentado no deserto pelo próprio Deus.
como caiu o pão do céu, como saiu água da rocha. Davi sabia que o Senhor tinha dado vitória ao seu povo em guerras que eram invencíveis. Davi sabia que a muralha caiu, sem que o povo tocasse na muralha. Davi conhecia muito bem a realidade de que o Senhor estava com o seu povo. E é por isso que ele poderia olhar para trás, e ele poderia cantar. E eu estou falando de cantar porque os salmos são cânticos, os salmos são hinos, são feitos para isso, para serem cantados, palavra inspirada para ser cantada. Ele conhecendo toda essa realidade, que Deus estava com o seu povo, ele poderia cantar, dizendo assim, olha, não fosse o Senhor, se não fosse Ele, que estivesse ao nosso lado, que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Essa é nossa realidade, meus irmãos. É por isso que Davi não fala só dele, Davi fala de Israel, e Israel é o povo de Deus. Nós não somos israelitas por nascermos em Israel, mas nós somos israelitas no sentido de sermos povo de Deus, comprados pelo Senhor. Porque o Evangelho, ele saiu de Israel e ele alcançou todo mundo. Davi sabia, Deus está com o seu povo. Essa é a nossa realidade. Nós caminhamos em um mundo de trevas e mortes, mas nós não andamos só. Nós somos como uma criança fraca e indefesa. Os nossos braços são curtos, as nossas pernas são curtas, a nossa força é extremamente menor do que a força dos nossos adversários. Veja, há todo um sistema que luta contra nós, mas nós somos protegidos, cuidados e livrados das diversas mazelas que chegam em nossa vida quando o Senhor quer nos livrar, por uma razão, porque o Senhor está conosco. Perceba, Davi poderia fazer uma música diferente. Ele poderia fazer um salmo orgulhoso, um salmo pecaminoso, que não seria nem um salmo bíblico. Ele poderia bater no seu peito e dizer, eu fui corajoso e eu venci o gigante, quando todos os homens não queriam lutar, eu na minha força fui lá e venci. Olhem para mim, vejam como eu sou bom. Olha o que eu fiz com Saul, olha o que aconteceu com o meu filho, a minha estratégia sempre é a melhor. Mas Davi não faz isso. Sabe por quê? Porque Davi sabia quem é que havia dado vitória a ele em todos esses momentos difíceis. Davi sabia que ele não venceu Golias pela força do seu braço. Davi sabia que ele era pequeno, não sabia lutar. Quando colocou a armadura, ele não conseguia nem andar direito com a armadura. Ele era totalmente incapaz de vencer um guerreiro forte, treinado em batalha. Davi sabia que ele só venceu esse gigante pela força do Senhor, e ele fez questão de falar isso para o gigante. Quando ele está na frente de Golias, ele vai dizer assim, Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim, com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Eu vou lutar contra você. Você pode ter espada, lança e escudo. Você vem contra mim com essa força, mas veja, eu vou contra você na força do Senhor. Ele está comigo, Ele me capacita, é Ele que vai guerrear a essa batalha. Veja, ele sabia que ele era completamente dependente do Senhor. Ele sabia que era Deus que lhe daria a vitória. É por isso que ele compõe esse salmo falando, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Se o Senhor não tivesse ao nosso lado, Israel teria perdido a batalha contra o gigante. Eu não teria derrubado o gigante. Se o Senhor não tivesse ao nosso lado, nós estaríamos arrasados. Não haveria nada que pudesse ser feito. Israel, que o diga, o que aconteceria se o Senhor não estivesse conosco? É isso que essa expressão quer dizer. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado. A gente não fala isso no nosso bom português. Mas é isso que essa expressão quer dizer. Se o Senhor não estivesse comigo, se o Senhor não estivesse conosco, se Ele não estivesse dividindo a caminhada comigo. Você percebe que Deus é assim com o seu povo? Você consegue viver os seus dias entendendo que você não anda só. Ora, Davi não falava isso porque ele estava inventando algo da sua cabeça. Davi falava isso porque esse era o ensino do Senhor.
Tanto no Antigo como no Novo Testamento nós encontramos a mesma verdade. Jesus, quando Ele vem, Ele vira e Ele vai dizer assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vão pregar o Evangelho, anunciem Ele a toda criatura, e eu estou com vocês. Vocês não vão só. Não é à toa que Ele é chamado de Emanuel, Deus conosco. Veja, Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco. Não importa qual seja a situação, meu irmão, não importa quão difícil e desesperadora ela seja. Se você é um servo de Deus, se você crê verdadeiramente no Senhor, você precisa se lembrar: o Senhor está contigo. Não importa se você está sentindo um arrepiozinho ou não. Não importa se você está ali sentindo algo no seu coração ou não. A gente não é chamado para viver pelo que sente, nós somos chamados para viver pela fé. E o Senhor diz a mim e a você: eu estou convosco todos os dias. Afinal, Ele é nosso pastor. Nós cantamos isso aqui. Ele anda conosco mesmo no vale da sombra da morte. Ele não é um mercenário que quando vê o perigo sai correndo, porque pensa em si mesmo. Não, no vale da sombra da morte, da sua vida, quando tiver tudo escuro, tudo sem esperança, quando você não consegue mais ver um palmo na sua frente, o Senhor está lá contigo. O Senhor está lá te pastoreando. Ele, como pai, segura na sua mão, segura na nossa mão, ou nos coloca no colo e nos leva, porque Ele é o nosso guarda, porque Ele está conosco. E Ele está conosco de uma maneira tão intensa, tão presente e tão vívida, que veja, Ele não apenas nem anda do nosso lado, mas Ele habita em nós. O apóstolo Paulo fala isso aos coríntios: vocês não sabem que vocês são templo do Espírito Santo? Vocês não sabem disso? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Vocês não sabem que o Espírito mora em vocês, e que vocês não pertencem a vocês mesmos, pertencem a Ele. Veja que maravilha! Deus está conosco, Deus está em nós. O Espírito Santo habita em nosso coração. É por isso que nós podemos caminhar tranquilo. É por isso que nós podemos dormir tranquilo, porque o Senhor da aliança está conosco. É isso que os peregrinos cantavam na caminhada. Caminhos difíceis, cheios de perigo, a todo tempo. Eles poderiam se lembrar, eles poderiam cantar: o Senhor está ao nosso lado. Quanto conforto, meus irmãos, esses homens poderiam receber. Quantas lembranças eles poderiam trazer na sua mente de como Deus livrou o seu povo, cuidou do seu povo. Louvado seja o Senhor Jesus, aquele de quem se diz que Ele próprio é o Emanuel, o Deus conosco. Você vive sob essa perspectiva? Você vive sobre essa realidade? Ou você vive com o coração cheio de temor, cheio de angústia? Como é que você tem reagido diante das tribulações da vida? Você tem olhado para trás e visto como Deus sempre esteve com você, sempre cuidou de você? Ou na hora da tribulação, você simplesmente quer correr para debaixo da cama, ou você sente aquela angústia no coração que você bota a mão na cabeça e você diz: eu não sei mais o que fazer. Deus não chama a gente para isso. Deus nos chama para a confiança. Deus nos chama para o descanso. Deus nos chama para o prazer nele. Afinal, o próprio Salmo nos mostra que nós não precisamos temer nenhuma má situação. Veja a sequência do Salmo: não foi o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós. Eu quero que você atente para as figuras que estão aqui. Preste atenção nas figuras: homens, e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, e as águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Veja as figuras: homens se levantando, a terra se abrindo para engolir vivo, é essa a ideia. Águas nos levando para o fundo, uma tsunami passando por nós, aquela já levou um caldo na praia, quando sai rolando e não tem o que você fazer, é essa figura. Aquilo que sai movendo você e você não tem mais reação.
São essas figuras que o salmista vai trazer uma enxurrada aqui. Alguns vão dizer que eram até aquelas enxurradas que desciam quando os montes ali tinham sua neve secando e vinha enxurrada e varria tudo. Os judeus sabiam disso. Davi traz essas figuras para mostrar situações extremamente difíceis e extremamente complicadas pelas quais o povo passou. E eu concordo com o Hernandes Dias Lopes quando ele vai dizer o seguinte, que Deus não livra seu povo do fogo, mas no fogo. Não livra na tempestade, da tempestade, mas na tempestade. Veja, é isso que o Senhor faz muitas vezes. Ele não nos livra do fogo, mas Ele nos livra no fogo. Ele não nos livra da tempestade, Ele nos livra na tempestade. E é assim que acontece na maioria das vezes. Algumas vezes o Senhor pode nos livrar de algumas tribulações, mas Ele não nos livra de todas. Os falsos teólogos da teologia da prosperidade vão dizer que se você for fiel a Deus, nada de tribulação chega a você, mas essa não é verdade, porque o verdadeiro teólogo, o mestre dos mestres, ele diz a mim e a você, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ou seja, Jesus diz claramente a mim e a você, você vai passar por tribulação, você vai sofrer. A tempestade vai chegar, a fornalha vai chegar, a tsunami vai se abater sobre a sua vida, o terremoto vai tentar te engolir, coisas difíceis vão acontecer. Homens podem se levantar contra nós, até mesmo aqueles que nós nunca esperávamos. Você já foi traído por alguém? Aquela facada nas costas que você nunca esperava. Isso vai acontecer com você, isso pode acontecer com você. O próprio filho de Davi se levantou contra ele. Pastores fiéis já foram expulsos de igreja por pregarem verdadeiramente a palavra de Deus. Filhos já experimentaram seus próprios pais se voltarem contra eles. Amigos já se uniram para perseguirem aquele outro que se dizia amigo. Ricos já perderam tudo o que possuíam. Homens saudáveis já se viram na cama do hospital de uma hora para outra. A tribulação não escolhe altura, não escolhe cor de pele, não escolhe classe social, não escolhe posições que nós ocupamos na sociedade, e nem mesmo idade. Tribulações atingem bebês. Há bebês que vão parar na UTI, há bebês que são entubados. Percebe? A tribulação não tem um critério para escolher a quem ela atinge e a quem ela não atinge. Não há um homem nessa terra que possa dizer, eu estou isento delas. A tribulação chega a todos. É assim que é a nossa vida, meus irmãos. É assim que nós vivemos. Nós vivemos rodeados de homens maus, prontos a se voltarem contra nós e a nos devorarem. E é assim que nós nos sentimos em alguns momentos, não é verdade? Desamparados. Nos sentimos assim quando o Estado fechou a igreja. Nos sentimos assim quando companheiros da empresa fazem um complô contra nós. Nós nos sentimos assim no meio da tribulação, no meio da tempestade, quando nós vemos o STF tomando decisões injustas, decisões que libertam corruptos que tanto prejudicaram a nação. Nós paramos e nós pensamos assim, olha, eles são homens maus, eles vão nos destruir, eles vão arrasar com tudo. O que será do nosso país? O que será da nossa família? Nós nos sentimos assim como um salmista se sentiu diante de homens maus. Quando você está lá no trânsito dirigindo e o cara bota a arma no seu vidro. Quando Deus o livre, um estuprador entra na sua casa. Quando o assassino cruza o caminho da sua família. Quando nós olhamos para os olhos desses homens e tudo que nós vemos é ira, é desejo de fazer o mal contra nós e contra a nossa família. Há momentos na nossa vida em que parece que nós estamos sendo engolidos vivos, não é verdade? Aquele momento terrível em que parece que o chão se abriu debaixo dos nossos pés e que de hora para outra nós somos sufocados pelas terras da angústia. É aquele momento quando você vai no médico e você ouve um diagnóstico de que você está com câncer. O chão não abre. Veja, o salmista está usando esse exemplo. Engolir vivo é o chão se abrir.
Quando nós ouvimos que o nosso filho tem uma doença grave, o chão se abre, não é? Nós perdemos o chão. E quando a gente ouve a notícia de que aquela pessoa que nós amamos morreu, o chão se abre, meus irmãos. Parece que nós estamos sendo engolidos vivos. A sensação é que o mundo acabou. A sensação que dá é de um nó da garganta, de queremos respirar e não conseguimos. Você já sentiu isso? A sensação é de que nós queremos nos mexer para de alguma maneira sair daquela situação, mas parece que quanto mais a gente se mexe, mais dói. É uma areia, uma feitiça. Que quanto mais a gente se mexe, mais a gente afunda, e mais cansado a gente fica, e mais sem ar nós ficamos. É aquela notícia da demissão. Quando você vai para o trabalho em segunda-feira, e manda você para o RH e você é demitido. Em um piscar de olhos, o desemprego chega à sua casa como um tsunami, arrasando seus sonhos, arrasando seus planos que você estava construindo, que você estava ali de fato planejando. Estava tudo planejadinho, com aquele salário no final do mês. Os planos estavam organizadinhos, o orçamento estava fechado. Mas de uma hora para outra, o RH nos demite. E nosso mundo parece virar de cabeça para baixo, como se nós estivéssemos sendo levados pela onda. E se demorar para arrumar outro emprego, nós vemos outra onda chegando, depois daquela onda, é uma enxurrada de dívida chegando, o cartão estoura, o cheque especial estoura, a polícia bate na nossa casa, leva o nosso carro, se o apartamento estiver financiado, você perde o apartamento. E nós olhamos para a nossa vida e parece que o tsunami nos atingiu, que está tudo de cabeça para baixo. Situações como essas atingem a vida dos crentes também, meus irmãos. Não é só dos ímpios. Mas há uma diferença grande de quando isso acontece com o ímpio e de quando isso acontece com o crente. Sabe por quê? Porque quando isso acontece na vida de um ímpio, eles olham para um lado, para o outro, e eles não têm ninguém para socorrê-lo. Alguns até clamam a Deus, mas eles clamam a um Deus que eles não conhecem. Eles clamam a um Deus com quem eles não têm relacionamento nenhum. Eles clamam, muitas vezes, até mesmo a um falso Deus, achando que estão clamando ao Deus verdadeiro. E essas coisas não mudam. E se elas não mudam, aqueles que outra hora clamavam, passam a blasfemar de Deus. E não é incomum nós conversarmos com ímpios que passaram por isso. Homens que vão virar e vão dizer, se Deus existe, porque Ele não me tirou daqui, eu já pedi tanto a Ele, esse Deus não existe. Eles passam a blasfemar do nome do Senhor. É assim que o ímpio lida com as tribulações da vida. Ele é levado pela tsunami, sem ter alguém para socorrê-lo. Mas na nossa vida não é assim, meus irmãos. Na nossa vida é completamente diferente. Porque quando o homem mau bate na nossa porta, nós podemos clamar aquele que é o Senhor dos Exércitos. Quando nos jogam na fornalha, nós vemos aquele que é o quarto homem da fornalha andando conosco no fogo. Quando o solo parece abrir debaixo dos nossos pés, nós sentimos a poderosa, forte mão do Senhor nos segurando. Quando nós perdemos alguém que nós amamos, nós ouvimos que nós nunca perderemos aquele que é o amado das nossas almas. Quando a doença chega, bate na porta, nós sabemos que é um novo céu, uma nova terra preparado para nós. Quando nós não podemos cuidar da saúde dos nossos filhos ou de quem nós amamos, nós sabemos que os nossos filhos e essas pessoas pertencem ao Senhor. Quando nosso casamento acaba por adultério, ou nosso cônjuge nos abandona, nós sabemos que o nosso noivo está no céu e que ele voltará e se casará conosco. Queridos, em meio a todas as coisas terríveis que acontecem na nossa vida, nós podemos ouvir a boa mão do Senhor Jesus dizendo, eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós ouvimos a voz do Senhor Jesus, podemos ouvir claramente Ele dizer para mim e para você, não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu não teria dito a vocês, eu vou preparar um lugar, e quando eu for e preparar o lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejam vocês também. Você percebe quando tudo se acaba, o Senhor continua lá. É assim a nossa vida.
de nós que andamos com o Senhor. E se não fosse isso, nós seríamos de fato destruídos. É por isso que Davi, depois de falar todas essas figuras de destruição, de caos, de homens maus, ele para agora no versículo 6, ele vai dizer: bendito seja o Senhor. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Eles tramaram contra nós. Eles tentaram nos destruir. Mas bendito seja o Senhor. Ele não permitiu. Os dentes malignos desse mundo são muitos, meus irmãos. Afinal, o mundo jaz no maligno. O mundo está sob a influência de Satanás, de seus demônios, que tentam nos destruir todo o tempo. Tentam nos levar ao mais profundo sofrimento. Muitas vezes, para que nós blasfememos contra o Senhor. Assim como tentaram fazer com Jó. Tentam enganar a nossa alma, para levá-la a ser conduzida a outro que não ao Senhor. Tentam levar a nossa vida à mentira, a um engano. Mas veja, bendito seja o Senhor, que não nos dá por presas aos dentes desse mundo mau, aos dentes desse mundo caído. Você crê nisso? Você acredita nisso? Você crê que as tribulações desse mundo são muitas e severas, mas que Deus está contigo? Que não importa o que aconteça ou o que esteja acontecendo, Ele está cuidando de você. Que Ele está com você na tribulação, te sustentando em todas elas. Você percebe que se você crê nisso, você pode descansar. Você pode ter paz na sua alma. Porque é o Senhor que protege a nossa alma. É o Senhor que nos guarda. E esse é o último ensino do texto. É Ele que protege a nossa alma. Ele está conosco e Ele protege aquilo que nós temos de mais precioso, a nossa alma. É assim que Davi caminha para concluir o Salmo. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro. Quebrou-se o laço e nós nos vemos livres. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Davi foi livrado da morte na luta contra Golias. Davi foi livrado de morrer na mão de Saul. Davi foi livrado de morrer na mão de Absalão. Mas quando ele vai fechar o salmo, ele retoma uma palavra que ele tinha usado anteriormente. Alma. Salvou-se a nossa alma. E o que é que isso tem a ver com Deus ter livrado ele das outras situações? Porque, querido, ser livrado de tribulações dessa vida são apenas uma demonstração daquilo que o Senhor faz muito superiormente, que é livrar a nossa alma. Por isso que Davi olha e vai dizer: olha, o Senhor salvou a nossa alma. Essa é a principal coisa que Deus faz, meu irmão. Deus não é um falso Deus da teologia da prosperidade, que promete nos livrar de todas as tribulações. Ele nos permite passarmos por tribulações, como eu falei aos irmãos. Mas o Senhor é o Deus verdadeiro, que nos livra da morte eterna. O Senhor é o Deus verdadeiro, que livra a gente de todas as tribulações que possam destruir a nossa fé, seja delas ou seja nelas. Ora, foi assim com Jó. O Senhor não livrou ele de passar pela tribulação, mas o Senhor guardou firmemente a fé de Jó. Mesmo quando Jó estava sendo tentado por aquela que dividia a cama com ele, por aquela que dividia a vida com ele, a sua esposa, que quando olhou para Jó naquele estado deplorável, que precisava sentar sobre cinzas, que precisava se raspar com um caco, que perdeu tudo, que estava pobre. Aquela mulher que vira para Jó agora, nesse momento de tribulação, e vai dizer: blasfema, amaldiçoa teu Deus e morre, Jó. Deus esqueceu de você, Deus não está nem aí para você, amaldiçoa teu Deus e morre. Veja que tentação, apostate da sua fé, negue a sua fé, negue o seu Cristo, negue o seu Deus. E era isso que Satanás queria, não é? Se eu tirar tudo dele, o Senhor vai ver que ele vai abandonar ao Senhor. E ali estava uma mulher levada pelo sentimento pecaminoso, sendo instrumento do maligno, dizendo: amaldiçoa teu Deus e morre.
Mas Deus guardou a fé de Jó. Jó não amaldiçoou Deus e morreu. Não foi porque ele era bom, não foi porque ele era forte, mas foi porque Deus é o Deus que guarda a nossa alma, mesmo na mais profunda tribulação. Querido, Deus é o Deus que guarda a nossa alma, até mesmo quando nós caímos nas armadilhas que tramam contra nós. É essa figura que Davi traz aqui, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. A ideia aqui é de um pássaro que caiu em uma armadilha. Imagina aquele laço lá, aquela armadilha, com aquela comida bonitinha, suculenta. O pássaro está voando, olha, opa, há uma oportunidade ali. E ele vai lá, desce aquela comida, e quando ele bica a isca, que ele puxa a isca, o laço é acionado e suas pernas, suas patas são presas. E ele agora viu onde é que ele estava. Viu a situação dele. Quanto mais ele tenta voar, mais o laço aperta. Quanto mais ele se debate para sair, mais preso ele fica. Até que chega uma hora que ele vai se ver cansado, sem força, para fazer absolutamente nada, para sair daquela armadilha, porque é impossível. Veja, é essa figura que Deus está usando. É essa figura que Davi usa. Um pássaro preso por um laço. Um homem que caiu na tentação. Mas Davi vai dizer, Deus quebra o laço. Deus quebra isso. Deus desfaz a armadilha. Deus coloca o seu povo livre. E sabe o que é que Deus está ensinando a mim e a você? Deus faz aquilo que nós não podemos fazer. Deus nos livra quando nós não podemos ser livrados. Deus age soberanamente e não há ninguém para pará-lo. E é por isso que quando Davi fala do pássaro preso pelo laço, Deus o livrando, ele vai virar e vai dizer, o nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. É Ele que é o nosso socorro. Aquele que criou tudo, aquele que tem todo o poder, aquele que intervém, cuidando da nossa vida. Esse é o nosso Deus, o Deus soberano, o Deus que está em todos os lugares, o Deus que quando age, não há ninguém que possa impedir o seu agir. É isso que Isaías disse, ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? É o que Deus diz para a gente, quando eu ajo, não há ninguém que possa impedir. Esse Deus, meus irmãos, não mede esforços para guardar a alma do seu povo. Esse Deus não mede esforços para atender o nosso pedido como filhos. Esse Deus não mede esforços para atender o pedido do seu Filho, o Senhor Jesus. Porque Jesus, antes de morrer, Ele orou por mim, orou por você, se você crê em Cristo. Ou se você vai vir a crer um dia. E uma das coisas mais maravilhosas que Jesus falou na sua oração foi, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, esteja também comigo os que me desse, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Você se sente amado quando você ouve isso? Jesus orando por você. Mas na frente ele vai dizer, eu não oro apenas pelos apóstolos, mas por aqueles que virão crer em mim pela pregação deles. Somos nós. Você entende que Jesus orou por você? Quem somos nós, irmãos, para Jesus orar por nós? Só que ele orou e ele disse, eu quero que ele esteja comigo, Pai. Esses que eu salvei, eu quero que eles vejam a minha glória, eu quero que eles estejam comigo. Esse é o pedido que eu te faço. Enquanto eu estava aqui, eu guardei eles no teu nome. Jesus diz isso, João 17. Mas agora que eu vou, guarda eles, Senhor. Protege eles. Veja, é a mesma figura do Salmo. O Senhor guarda a nossa alma. É a mesma teologia, é o mesmo Deus. Guarda eles, Senhor. Nesse mundo que nos chama como iscas, nesse mundo que se apresenta diariamente a nós com as suas iscas belas e apetitosas,
Nesse mundo que nos chama ao consumismo, nesse mundo que nos chama a juntarmos tesouro nessa terra, nesse mundo que nos chama a termos nossa vida como preciosa, nesse mundo que nos chama a amarmos outras coisas mais do que Deus, nesse mundo que nos chama a nos afundarmos no prazer do pecado, nesse mundo maldito em que nós olhamos e basicamente tudo nos tenta, porque tudo está contaminado. O Senhor é quem nos guarda. O Senhor está dizendo com a sua doce voz: não coma, ouça a minha voz, não beba dessa comida, não faça isso, porque Ele nos guarda pela sua palavra, meus irmãos, é com a sua palavra que Ele nos protege. É essa figura de termos uma lanterna, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ou seja, quando eu tenho uma lanterna, eu sou protegido de cair no abismo. Luz para os meus caminhos, eu sou protegido de pisar no espinho, eu sou protegido de quebrar o meu pé, porque eu posso pisar agora num terreno sólido, desviar dos obstáculos dessa vida, porque o Senhor nos guarda pela sua palavra. Ele constantemente fala a nós, nos ensina, nos protege. Só que o problema é que muitas vezes nós somos como passarinhos. Em vez de passarmos pela armadilha, nós olhamos para a armadilha e nós dizemos: esse fruto é belo, esse fruto é agradável aos olhos, eu quero comer esse fruto. E nós vamos lá, e nós comemos. E rapidamente o laço do pecado nos laça. E nós nos vemos presos. Talvez você esteja assim hoje. Talvez você seja um crente fiel, mas você está preso na prática de um pecado, porque você não deu ouvidos à palavra de Deus, e talvez você esteja olhando para o seu pecado dizendo: eu não consigo sair disso, eu não consigo me livrar disso, isso é terrível na minha vida, pastor, você não sabe como isso é ruim. Talvez você seja alguém que nem é crente, mas que desde que você nasceu você está preso no laço do pecado, amarrado lá, e nunca experimentou como é a sensação de voar livremente desse mundo. Eu não sei qual situação você está. Talvez você não esteja em nenhuma delas, mas talvez mais na frente você vai cair na tentação. Mas uma coisa eu sei: Deus quebra o laço. Sabe como Ele quebra o laço? Ele quebra o nosso laço moendo o seu filho. Ele quebra o nosso lado enviando o seu filho a esse mundo para obedecer à lei no nosso lugar. Ele quebra o nosso lado enviando o seu filho à cruz do Calvário para morrer no nosso lugar. Ele quebra o nosso laço ressuscitando o seu filho ao terceiro dia. Ele quebra o nosso laço colocando seu filho assentado à sua destra. Ele quebra o nosso laço ouvindo as orações do seu filho incessantes ao nosso respeito, pedindo por nós. É por isso que nós olhamos a Escritura e nós vemos que se o Filho nos libertar, nós seremos verdadeiramente o quê? Livres. É por isso que nós olhamos a Escritura e nós vemos que se nós conhecemos a verdade nos libertará. Esse versículo não é um clichê, como tem virado nosso país, usado por um presidente. Não é, esse versículo é verdade. Quando você conhece a verdade te liberta, e a verdade é Cristo. Ele diz isso: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Quando você conhece a Cristo, Ele quebra o seu laço. Ele te livra da prisão do pecado. Ele te livra daquela tentação que você caiu. Seus pés podem sair dali feridos pelo laço. Você pode até colher o fruto disso. Mas Ele te livra de morrer eternamente. Porque é isso que o Senhor faz com todos os seus filhos. Ele guarda a sua alma. Por isso, se você hoje olha para a sua vida e você não se vê mais como saída, se você olha hoje para a sua vida e você diz: eu não sei mais o que fazer, eu não consigo mais lutar contra esse pecado, eu não consigo mais sair dessa vida, quebre a maldição de Gabriela hoje. Você não nasceu assim, cresceu assim, vai morrer assim, porque pau que nasce torto, Jesus de direita. Olhe para o madeiro, olhe para a cruz hoje, levante os seus olhos e olhe para a cruz.
Porque quando nós fazemos isso, nós lembramos que o Verbo de Deus esteve ali. Quando nós olhamos para a cruz, nós entendemos que a nossa vida não é nossa, porque nós morremos com Ele. Quando nós olhamos para a cruz, nós entendemos que quando nós estamos pecando, nós estamos tendo prazer naquilo que matou o nosso Senhor. Quando nós olhamos para a cruz, nós percebemos de maneira muito clara que o amor do Senhor nos constrange. É Ele dizendo: eu morri por você e você me ofende com seus pecados. Eu paguei o preço e você me afronta nos seus pecados. Quando nós olhamos para a cruz, nós encontramos um homem de braços abertos, pronto a nos receber. Como é que nós podemos continuar a pecar contra Ele, meus irmãos? Quando nós olhamos para a cruz, nós podemos entender que se Ele se ofereceu como sacrifício, nós também podemos nos oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A cura para as nossas mazelas está na cruz do Calvário. Quando nós olhamos para a cruz, nós lembramos que Ele não está mais lá, que Ele está com o Pai e que nós também estaremos com Ele. Nós lembramos que nós não somos cidadãos desse mundo. Nós lembramos que não adianta nada construir um reino aqui, porque tudo vai ficar. Nós lembramos que é um novo céu, uma nova terra, à espera daqueles que são filhos de Deus. É para a cruz que nós olhamos. É no Filho de Deus que os nossos olhos devem estar fitos. Ele é o meio que Deus nos deu para que nós não corramos das armadilhas. E Ele é o meio que Deus usa para quebrar as nossas armadilhas. Nós temos um mundo de iscas, meus irmãos. Um mundo que todo tempo tenta nos tirar desse caminho. Mas em Cristo nós temos um alvo. Em Cristo nós temos um alvo. Nosso alvo é Ele. E Ele não nos deixa só nessa caminhada. Ele nos dá o seu Espírito. E é por causa desse Espírito que nós somos levados constantemente a olharmos para esse Senhor. Seja Ele incomodando nosso coração. Seja Ele açoitando nossas costas. Porque quando nós caímos na armadilha e nós estamos presos nela, o Senhor também vem com seus 12 açoites, açoita nossas costas, nos disciplina, provoca dor em nós, para nos livrar da dor, da morte eterna, e Ele nos traz para o seu Filho. Ora, todos nós queremos que nossos filhos obedeçam, sem que eles precisem ser disciplinados, não é verdade? É isso que Deus requer de mim, é isso que Deus requer de você. Mas saiba, Ele não vai hesitar de usar a vara, se esse for o meio que você precisa, para que Ele quebre o laço do pecado na sua vida. E sabe o que é que isso nos mostra, irmãos? Isso nos mostra que a nossa salvação, então, está garantida naquele que nunca nos deixou. Isso mostra que nas tribulações dessa vida, o Senhor está conosco. E que Ele vai guardar a nossa alma. Ou até o dia da nossa morte. Ou até o dia da volta de Cristo. Isso nos mostra que é impossível que um crente verdadeiro perca a sua salvação. Porque Deus é o autor dela. É Deus quem dá a vida eterna. É Deus quem sustenta a vida eterna. É Deus que nos protege em direção a essa caminhada onde nós encontraremos com o Senhor. Não perca a perspectiva de que assim como o salmista caminhava em direção à casa de Deus, assim como o povo peregrinava cantando esse salmo, todos nós estamos em uma caminhada em direção à casa de Deus, onde nós adoraremos a Deus de maneira perfeita, em um caminho rodeado de tribulação, rodeado de homens maus, rodeado de todo tipo de maldade. Mas nunca perca de vista que nesse caminho o Senhor está conosco. Ele nunca nos deixou. Ele nunca nos deixará. A chegada do povo de Deus é certa. O nosso destino é estar com Cristo para todo sempre.
Que o Senhor nos abençoe. E que somente a Ele seja a glória para todo sempre. Amém. Fiquemos de pé. E se você crê nisso, cante essa verdade ao Senhor. Anuncie a Deus que Ele nunca nos deixou. Seja na tempestade, seja na paz. O Senhor nunca nos deixou. Louvemos ao Senhor.